Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX. A gente vai iniciar mais uma conversa com um especialista e hoje a gente está recebendo aqui, mais que clientes da FX, amigos, né? O senhor Amarildo, do escritório FEMAR de Três Lagoas, e o Paulo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bom dia, Danilo. Bom dia, Thiago. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui, né, com vocês e poder compartilhar nossos conhecimentos e algumas orientações aí para vocês e para todos os clientes. Paulo? Bom dia, Catelani. Bom dia, Bom Thiago. dia. Obrigado pelo convite, tá? Valeu. Agradecer, né, a presença de vocês a presença aí, né? Sair de um Estamos pouquinho aí do escritório lá pra... É. A FX está localizada aqui no estado de São Paulo, né, Mirandópolis. Apesar de ser estado de São Paulo, a gente está muito próximo, né, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Praticamente 80 quilômetros, uma horinha, a gente tá bem perto, né? Antes de começar o tema que a gente vai conversar sobre o lucro real, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o escritório, né? Como é que começou lá? Em que ano que foi, senhor Marido? O AFEMAR, ele começou por volta de 1992, precisamente, né? Não muito diferente da maioria dos escritórios, né? Ele começou no fundo de casa, né? E para fazer uma contabilidade da família, né? De um cunhado que inclusive é cliente até hoje, né? É uma satisfação poder estar atendendo e a empresa tá ativa, né? Isso é uma gratificação para a gente, inclusive no lucro real. Então nasceu dessa maneira, e aí com o passar do tempo, né, com a indicação de clientes, a gente foi crescendo e graças a Deus hoje nós estamos estabelecidos lá onde a gente está. Legal. Essa é a nossa história aí, né, que a gente conta com bastante satisfação aí, prazer aí, principalmente porque a gente conseguiu unir um grande quadro de colaboradores, né, que faz parte da nossa equipe. Eu iria perguntar isso, né? Quantos colaboradores hoje tem o escritório? Hoje nós temos 38 colaboradores. Nós estamos 38 colaboradores. É uma quantidade significativa, né? É muita responsabilidade. Mas somos, assim, colaboradores mesmo que vestem a camisa da empresa e estão lá para somar. Legal. Eu conheço vários deles, né? Que eu sempre vou por lá. A gente sempre vai visitar eles lá, né, Thiago? Sempre. E agora uma curiosidade. Quando eu vou lá, eu vejo que tem uma... Eu gosto de carro antigo. E eu vi que tem uma Brasília lá na garagem. Me conta a história dessa Brasília aí. Essa Brasília foi meu primeiro carro. E aí eu vendi ela uma época e depois, passar de uns anos, eu reencontrei. E aí eu tive a felicidade da pessoa me vender, né? E aí eu conservo com ela até hoje. É o segundo amor da minha vida. Legal. Deixa eu aproveitar aqui essa questão da Brasília aí. Eu e o Catelani estavam falando aqui que cor que é a Brasília. Ele acha que é branco, né? Você tinha comentado, né? É branco ou bege? Não branco, lembro. Que cor Na realidade, o documento é bege, né? bege. Só que o pessoal chama ela de Brasília amarela, né? Ele comentou, talvez é amarela, não tenho certeza. Né? O documento é bege. Legal. De vez em quando dá uma volta com ela? Sim, de vez em quando a gente dá uma volta, né? Até empresta pros amigos, né? Porque às vezes tem amigo que dá problema no carro, às vezes fica sem veículo, tem que ir pra oficina, e aí eu sempre eu acabo emprestando, porque serve, né? E aí os colegas falam assim, você vende, né? Mas a gente não vende, não, que lá não tem preço. Legal, bacana. Legal. E você? Às vezes a gente utiliza também, né, no escritório, para entregar algum documento pro cliente. Legal. Bacana. Arquivo Então não físico, né? Ela não não é algo assim que fica fixo lá. Não, quando precisa, a gente libera. Legal. Eu acho que o pessoal lá de Três Lagoas deve até conhecer quando a Brasília passa lá, fala, é Brasília lá do escritório e tal. Do Amarildo, aí eles falam, né? Bacana. E você, Paulo, desde quando você está lá no escritório? Eu entrei em março de 2005. Março agora de 2023, fez 18 anos. Nossa. Faz bastante caminhada, tempo. Já passou a maioridade. Agora já passou. Exatamente. Né? Quando você entrou, você estava estudando, já era formado? Não, quando eu entrei, eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? E aí eu entrei lá para poder fazer o serviço de office boy. E aí a gente acabou gostando, né? Da forma
o escritório trabalhava e tal, e acabei gostando da contabilidade, fiz faculdade de contabilidade, fiz pós-graduação em perícia e auditoria contábil, Bacana. Legal. e estamos aí no ramo até hoje. É um pouquinho parecido comigo, né? O Paulo é um dos exemplos, né, que eu sempre, às vezes, menciono ele em algumas reuniões lá. Ele é um exemplo a ser seguido, porque muitos entram e, às vezes, não acha que está fazendo um serviço ali simples tal, e não dá valor. E ele não, ele é uma pessoa que entrou e foi aprendendo e demonstrou interesse, e hoje ele é um dos grandes contadores nossos lá. Até o seu Famar falou que você é especialista em lucro real, né? Exatamente. Comentou ali antes de aprende começar todos os aqui, dias, né? Exatamente. Todo dia a gente vai aprendendo. Parecendo um pouquinho a nossa história aí, também comecei por baixo ali, e a gente tá um pouquinho bacana hoje também, né? A gente sempre fala que a gente nunca sabe tudo, né? Todos os dias a gente aprende algo diferente, e contabilidade também é assim, você tem que estar estudando, porque as coisas mudam, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre, mudança né? aí, constantemente, né? Vendo o que tem na atualidade. Legal. Realmente. Sempre aparece alguma coisa diferente. É. Sai leis novas, né? Mudança, Sempre tem que né? estar inteirado do assunto, né? Exatamente. Legal, bacana. Legal. Vamos começar então a falar do lucro real, Thiago? Agora vamos entrar nesse... É para isso que nós viemos. Nesse assunto aí, né? É um assunto, o pessoal às vezes é um pouco temido aí por algumas pessoas, né? Pouco falado também, né? O pessoal às vezes tem um pouco de receio aí, mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Não, de jeito nenhum. O lucro real, tem pessoas que pensam que o lucro real é só para grandes empresas, né? Mas não, lucro real ele é para pequena, média empresa. Tem que analisar, às vezes, a questão, né, da margem de lucro, custo fixo, né? Aí, claro, tem alguns segmentos que é exigido que seja lucro real, né? Uhum. Então, e faturamento também, acima de 78 milhões tem que ser no lucro real. E alguns segmentos como factory, corretora, né? Bancos, né? Bancos, então tem alguns segmentos que são, mas na maioria das empresas aí tem que fazer um planejamento tributário para realmente Estudar ver qual que é o melhor, né? Exatamente. Entendi. É exatamente isso daí, né? Que já começou a dar essa ideia aí que já quebra um paradigma aí de Sim, o pessoal sim. tem, né? Que acha que é só grandes empresas e tal, né? E na verdade O lucro real, assim, ele é mais complexo, né? Vamos dizer que ele é mais complexo porque muda totalmente a política da empresa ali, entendeu? Não é só, eu vou pro lucro real, né? Tem toda uma estrutura, né? Documentação, organização, né? Até porque você tem que ter a questão de despesas, né? Bem certinho para poder valer a pena, né? Hoje, inclusive, quando às vezes o empresário procura, eu quero fazer lucro real, né? Aí até eu pergunto, mas por que você quer fazer lucro real? Tal? A gente, às vezes, é conhecedor da situação dele, né? Aí eu falo, bom, porque hoje a contabilidade, ela é a maioria das contabilidades atua mesmo na parte de apuração de impostos, né? São poucas empresas que não são lucro real que se preocupam em contabilizar todas as despesas, né? Sim. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço para ele é se ele tem uma contabilidade gerencial, né? Que onde registra todas as receitas, registra todas as despesas, né? Porque é em cima disso que você vai poder passar para ele se é interessante o lucro real ou não. Ou não, né? Fazer um estudo também, O né? planejamento, né? Tributária também bem o comparativo, né? Também. Bem importante, né? O FX, inclusive, ele tem esse comparativo, mas é presumido e simples, né? Isso, inicialmente sim. Mas já ajuda, sabe? Já ajuda. Já dá pra gente ter um parâmetro, né? Uhum. Que a maioria das empresas inicia ali com o Simples Nacional, que é vantajoso, né? Mas aí às vezes vai chegando uma alíquota ali efetiva do Simples que cabe a gente analisar se realmente é viável continuar ou não, né? E aí então, talvez um presumido, lucro real, aí fazer essa análise de caso, o Maurício né? até mencionou que às vezes tem muito cliente ali, tô pagando muito o Simples Nacional. Será que o lucro real é vantajoso? Aí muitas vezes a gente analisa, né? Faz esse comparativo para ver se realmente compensa ou não. Uhum. E também, parte do escritório também, quando vocês verificam que tem uma empresa lá que está com faturamento bem alto e imposto muito alto, vocês verificam isso e passam para o cliente, seria interessante o lucro real aqui? Costumamos fazer isso, sim. Principalmente ali depois de setembro, a gente costuma já ver quem está faturando
já até excedendo o sublimite, né, do ICMS, e a gente já começa a estudar, porque a gente tendo a contabilidade, a gente já vê se aquele lucro que está apresentando no balanço se compensaria ele optar pelo lucro real, né? Então a gente costuma fazer isso, a gente chama o empresário também para mostrar para ele, né, que o trabalho que a gente fez, porque não adianta você só falar, tem que mostrar no papel, no planejamento, igual o Paulo falou, né? Fazer um planejamento. Naquele período, a gente sempre pega um período para simular, né? Falar, ó, nesse período aqui a sua empresa faturou tanto, teve tanta despesa, se fosse no lucro real, pagaria tanto. Aí pelo simples ou pelo presumido, pagou tanto. Então a gente mostra né? Porque aí normalmente tem o impacto da folha de pagamento. Quando está no simples, vai para o lucro real, tem o impacto da folha de pagamento, o impacto do PIS e COFINS, que passa a ser não cumulativo, né? Então tem todas essas questões. Do 20% patronal. Exato. Né? Tem que ser analisado a folha, né? Porque no lucro presumido, às vezes ele paga ali uma alíquota simples, né? É uma alíquota fixa. Já no lucro real é não cumulativo, só que a alíquota vai lá para cima. E aí tem que tomar crédito. Então nem tudo às vezes dá crédito. Então depende do segmento também, né? Porque às vezes tem segmento que você não consegue tomar crédito. Aí tem que ver, a alíquota do lucro real é maior, né? Então tem esse cada caso vai ser tem que ser estudado, né? Sim. E principalmente assim, a gente sempre fala assim, ele é muito indicado para as empresas que têm uma margem de lucro bem pequena. Porque a gente sabe que a margem de lucro bem pequena, no caso, por exemplo, igual ramo de supermercados, né, que é muita posto de combustível, que a margem são pequenas, né, e a despesa é alta, né, então às vezes compensa. Sim. Então, pela resposta de vocês, deu a entender que vocês fazem contabilidade até das empresas Simples Nacional. Sim. A gente faz contabilidade de todas as empresas. Até para ter essa situação de chegar e analisar, né? Inclusive, dentro da nossa gestão de tarefas, todas as empresas, nós temos, dentro do nosso planejamento estratégico, prazo de fechamento dos balanços, né? Balancetes trimestrais. O Paulo pode até falar mais sobre esse assunto, que é inclusive ele que supervisiona essas tarefas. A tomada de decisão, né? A contabilidade é importante para a tomada de decisão do regime tributário. Às vezes está no simples ali nacional, você vai para o lucro presumido ou lucro real, né? Você tem a contabilidade, é a melhor ferramenta que tem para poder analisar isso aí, entendeu? Certeza. Então já começa a fazer desde o início, né? No caso de um simples ali, você já tem uma ideia ali de até migrar para o presumido ou para o real, né? A única empresa que a gente não faz a contabilidade é os MEI, né? Que os MEI não têm obrigação, são dispensados da contabilidade. Né? Mas aquele MEI que às vezes está começando, a gente sugere para eles fazer um controle de despesa, né? Para ele ter um livro caixa para ele ter. No mínimo um livro caixa, né? Que é bem interessante também, né? Exatamente. Vai começando a controlar um pouquinho melhor ali. Isso mesmo. Tem vocês adotam algum critério assim, ou vocês podem falar para nós algum critério para adotar a empresa já? Que a gente já comentou ali, né? Geralmente mercado, posto, já meio que já inicia no lucro real, né? Vamos dizer assim. Mas tem algum critério, algum tipo de empresa que realmente já não é interessante adotar o lucro real? Já de cara, uma análise desse ponto, assim? Normalmente, quando a empresa está iniciando, principalmente no primeiro ano, e se ele vai ter uma quantidade razoável de empregados, a gente sugere para que ele comece pelo simples, né? E é claro, aí se for uma prestação de serviço, tem que analisar se ele está no anexo 3, que é o que tem a alíquota menor, ou se ele vai estar sujeito no fator R, né? Então tem essas questões que a gente tem que analisar. Mas normalmente, às vezes para não ter surpresa, né, porque a gente não sabe como que vai ser ali os primeiros meses de faturamento, então a gente faça que é melhor ele começar pelo simples ou pelo presumido. A não ser que for uma empresa que vai fazer um investimento alto em ativo imobilizado e vai demorar assim para poder ter um faturamento, né? Aí a gente entende que às vezes compensa o lucro real, porque vai ter as depreciações, aluguéis, os custos fixos, né? Os custos fixos. Então pode ser que sim, mas por exemplo, uma loja de comércio, material de construção, supermercado, o cara já abre faturando, né? Então esses aí normalmente aí começa pelo simples, aí depois, como o Paulo disse no início, tem que ter uma política, né? Uma cultura de que tudo que se paga tem que ter documento fiscal. Então, às vezes assim, o comércio
é melhor, às vezes, começar no simples, né? E depois aí passar para o lucro real. Né? Interessante. Hoje, quando chega uma pessoa para abrir uma empresa lá com vocês lá, então vocês já têm um estudo e também a experiência, né, de anos aí de mercado já para sugerir qual o regime tributário para essa pessoa. E tipo assim, quais os tipos de pergunta que você faz? Chegou o cara quer começar a empreender agora, né? Vou abrir uma empresa. Quais os tipos de pergunta que vocês fazem lá para estar aconselhando ele qual regime tributário? Vou deixar o Paulo responder e depois qualquer coisa eu complemento, porque ele faz muito esse atendimento lá. Primeiro a gente vê qual o ramo de atividade, você entendeu? O ramo de atividade que é o mais importante, porque a gente vê qual o KINAI que vai ser da empresa. Aí primeiro a gente avalia. Esse KINAI é passível ou não de enquadramento no Simples Nacional? Você entendeu? Porque às vezes não é passivo. Então, um exemplo, o cara vai abrir uma empresa para aluguel de imóveis próprio. Aluguel de imóvel próprio é uma atividade que não é passivo de enquadramento do Simples. Sim. Então, ele já inicia ali no lucro presumido, entendeu? Então, o mais importante é isso aí, em relação à questão da atividade, né? E de que forma que ele vai trabalhar, a questão de quantidade de funcionários, assim como o Marido mencionou, né? Então, essas são uma das avaliações que a gente faz. Tô complementando com o Paulo. Às vezes o cliente já chega lá sabendo, eu quero uma empresa assim, quero uma ME, quero uma empresa do Simples, né? E aí a gente complementa aquela informação dele, né? Que realmente vai ser no Simples. Mas hoje as pessoas, o empresário já chega já com a cabeça, já com a opinião formada, né? Que ele quer um tipo de empresa. Só no caso, igual o Paulo falou, né, que aí, por exemplo, se tiver um KINAI que não é permitido, o Simples, aí a gente fala, esse KINAI não é permitido. Então, apesar de hoje o comitê gestor permite, assim, tem várias, né? praticamente são poucas atividades que não tem um impedimento, né, mas a maioria pode. Então, tem facilitado bastante. Sim. A vida do contador, né? Só que, por um lado, os empresários eles têm pagado um preço em razão da tabela do Simples que não tem sido atualizada. Salvo engano, desde 2012 que está sem atualização. Então, o faturamento das empresas com o IPCA, as infrações, todo ano tem aumentado, né? E a tabela não aumenta. Então, o que isso tem feito? Feito com que os empresários paguem mais imposto pelo Simples. É um aumento de imposto com efeito cascata, né? Então, é igual imposto de renda da pessoa física. Todo ano as pessoas passam a pagar imposto, mais pessoas têm que declarar, mas o governo não mexe na tabela. Então, para ele tá tranquilo. Né? Entendi. Tem um projeto de lei, né, parado para dobrar o valor de 4.800.000, né? Acho que para 9 milhões. Já faz 2 anos. Faz 2 anos que está parado e... interessante. Tiago, vamos entrar na questão dos impostos agora? Detalhar um pouquinho mais as perguntas aqui agora, a nossa conversa aí, né? O lucro real não é uma atividade, né? Uma tributação ali que exige um pouco mais, né, de conhecimento ali, tanto da parte contábil, também do empresário, né? Não dá para sair chegando ali e já falar, vou virar lucro real, né? Tem essa análise que a gente estava falando, etc e tal, né? E a gente sabe que o Simples é uma apuração mensal, né? Todo mês tem que apurar ali. Se salvo engano, o presumido também, né? Trimestral, né? E o lucro real já tem uma diferenciação ali. Parece que também tem, pode ser trimestral ou até mesmo anual, né? É uma periodicidade de recolhimento de imposto ali, né? Vocês podem confirmar sobre isso. Na parte de IR e contribuição social. Isso, né? IR e contribuição social, né? No lucro presumido, que você mencionou, Thiago, tem a opção de você fazer o recolhimento. É claro, o PIS e COFINS ele é mensal, mas o imposto de renda e a contribuição, você pode optar e fazer o recolhimento mensal também. Lá no escritório a gente tem alguns clientes que eles optaram em fazer o recolhimento mensal do imposto de renda e da contribuição. Antecipa, né? Como se fosse uma antecipação. Agora, no lucro real, ele é trimestral, mas tem a opção também de você fazer por estimativa, né? E que você faz o recolhimento, o fechamento contábil ele é anual, né? Final do exercício, mas o recolhimento do imposto de renda e a contribuição você pode fazer ele de forma... Na realidade, a forma dele de recolhimento é mensal, né? Então, se deu lucro ali no primeiro mês, então já tem que fazer o recolhimento. Recolhimento ali, né? Nós chamamos isso de... Por balancete de suspensão, balancete de suspensão, né? Porque bem conhecido por esse se deu termo, né? prejuízo, ele não vai ter recolhimento, né? Então ele vai recolhendo e no final do ano ele faz o ajuste lá.
Então, tanto no anual como no trimestral, você também pode fazer antecipação mensalmente também dos No dos lucro impostos real, ali, né? não No tem caso como. do imposto de renda e contribuição, né? No lucro real não tem como fazer Não tem, antecipação, né? No Sobre- trimestral. Apurou o trimestre, ele recolhe. No lucro anual é onde ele faz a antecipação. Não é bem uma antecipação, né? Porque como ele vai recolher por balanço de suspensão, então ele já está recolhendo o que está estimativa, né? de lucro até aquele período. Né? O bom é que muitas vezes em determinado período pode ser que ele esteve um prejuízo, no mês seguinte aquele prejuízo ele já pode Compensar, compensar. Compensar. Já pelo trimestral há um limite, né? Se deu prejuízo no primeiro trimestre, no segundo, dando lucro, ele só pode compensar 30% daquele lucro. No balanço de suspensão, não, ele pode compensar tudo, né? Que ele vai sempre tendo o resultado né? acumulado. Interessante. Então, numa análise inicial aqui, anual, fazendo anualmente, então isso seria algo mais... ficaria um pouco mais tranquilo ali com relação a isso, né? É algo que é mais optável, vamos dizer assim, né? Lá no nosso escritório, a gente, praticamente todos os clientes, a gente trabalha no lucro real trimestral. A gente, porque é o seguinte, pelo balanço de suspensão, todo mês ele tem que te dar relatório o inventário do estoque, né, para você estar alinhando. Atualizando, né? Apesar que hoje nós já fazemos também o trabalho de já concluir o balancete, fazer uma prévia do balancete, do resultado, antes do trimestre, justamente porque eles querem fazer a gestão de se compra mais, se compra menos, para gerar crédito de alguns do PIS, do COFINS, do ICMS, entendeu? Antecipa, né? Vamos citar um exemplo de uma empresa de transporte, para serviço de transporte do lucro real. Então a gente faz lá um comparativo, mensalmente a gente faz, antes de fazer o fechamento do trimestre, vamos supor, chegou agora 30/6, a gente já faz o de até maio, né? Passa para o cliente e fala, tá dando resultado X, entendeu? Aí ele já analisa se vale a pena antecipar a despesa, né? Vou armazenar o combustível, vou comprar pneu, entendeu? Porque aí vale a pena, né? Fazer essa gestão, né? É interessante isso. Bem interessante, né? É uma forma que no presumido, por exemplo, não tem como. Você não consegue fazer essa análise. Fechou o mês ali. Presunção com base na receita, né? Com base na receita. No presumido, quem gosta é a Receita Federal, né? Porque ela não quer saber sua despesa, ela quer saber do seu faturamento. Você faturou, ela sabe que vai entrar. Vai entrar os recursos, né? É bem interessante. Mas aí, pegando esse gancho aí, né? O controle da despesa no lucro real tem que ser bem mais detalhado, né? E aqui o pessoal às vezes acaba confundindo, que a gente acaba escutando muito, né? Às vezes o empresário ele confunde muito a despesa da empresa com a despesa pessoal, né? Eu não sei se vocês têm esse tipo de caso lá, mas que pega um pouquinho mais, né? Ele acaba usando a empresa para algo essa pessoal, é uma dúvida né? que eu tenho. Como é que vocês organizam isso com o empresário? A gente passa orientação para ele, né? Principalmente quando ele está iniciando um negócio, a gente passa essa orientação para ele, que para ele pôr um prolabore, né? E para ele depois, além do prolabore, se ele tiver uma retirada maior, sei como distribuição de lucro. A empresa tem que ter lucro para fazer essa distribuição. Até porque a distribuição de lucro ela é isenta de imposto de renda, né? Já está recolhido na pessoa jurídica, né? E aí, mas é difícil, hein? A cultura do empresário é difícil, que ele acaba misturando muito mas a gente tem alertado, principalmente por causa dos cruzamentos, né? Da Receita Federal com as instituições bancárias. A gente, quando recebe o extrato do cliente, uma das primeiras coisas que o pessoal da contabilidade tem feito é a identificação dessas possíveis transferências da empresa para o CPF do proprietário. Né? E aí, quando tem esses valores, a gente já considera como distribuição de lucros, e se às vezes é um valor que está acima do que teria para ser distribuído, aí a gente conversa com ele para saber o que foi aquilo mesmo, e aí se não dá mais para ser distribuição de lucro, talvez um empréstimo, sei lá, qualquer coisa assim, mas a gente tem orientado eles para cada vez mais tomar cuidado com esses cruzamentos aí e a movimentação separada, pessoal e empresa. Na contabilidade existe um princípio, né? A gente menciona para os clientes, o princípio da entidade. Não pode misturar pessoa física com pessoa jurídica, né? Então, a gente sempre menciona isso aí pro cliente. No Brasil é meio comum isso, né? No Brasil é meio que natural isso acontecer, né? A gente escuta bastante isso daí, né? Então, e aí, em relação ao lucro real,
Aí que é a importância, a gente sempre fala para o empresário que ele tem que ter um cartão corporativo para fazer os gastos da empresa e o cartão pessoal, ele tem que separar os gastos, ele não pode misturar, né? Porque senão, numa comprovação para a Receita Federal, a gente não conseguir comprovar aquelas despesas, possivelmente vai ser grosada, né? Ou até ser considerada como rendimento, né? do próprio sócio ali. Você acaba não abatendo o lucro e pagando um imposto maior no final. Exatamente. Então esse é outro cuidado que você tem que ter ali, né? Sim. Isso mesmo. Legal. Ainda nesse ponto, né? Que acho que é bem importante falar é a questão do controle que vocês comentaram, né? Da despesa, né? Que é essa que acho que é o principal ali pro empresário, né? Ter um controle maior das despesas, passar essa informação, a comunicação, né? Como que é essa comunicação entre vocês e o cliente ali para chegar aquele documento, né? Porque no lucro presumido chegou a nota, você já tem a ideia ali no Simples também, já tá tudo certo, vamos dizer assim. Quando a gente vai fazer lá o fechamento, né? Vai passar o resultado para o cliente, aí muitas vezes, não, mas não deu esse lucro não, cara, não tem esse lucro, né? Aí a gente vai ver, às vezes tem muita despesa que não estão registrada na contabilidade. Às vezes, pagamento de um funcionário que não está na folha de pagamento, às vezes um prestador de serviço, né, que também não pegou a nota fiscal. Aí, aí a gente sempre bate na tecla, orientando sempre o cliente prestou um serviço lá, um cliente prestou um serviço para ele, pega a nota fiscal, entendeu? É importante ter todos os funcionários na folha de pagamento, entendeu? Porque isso aí justifica, né? Então, vai chegar lá no lucro líquido, você vai ter o resultado mais, né? Mais preciso, mais né? preciso, mais né? preciso, né? Sim. E acho que esse é o principal ali. E aí, né? para aqueles que misturam, né, a despesa pessoal com a despesa da empresa, nessa hora que ele fala, eu não vi esse lucro, tal, não tá, onde está esse lucro, tal, aí a gente começa a identificar as despesas, né, fala, mas qual foi o seu salário, qual que é o seu salário, né, aí é tanto, tal, fala, já não está aqui, né, então, aí eles começam a entender, sabe, a gente tem esse trabalho de conscientização, né, que tem que ter uma gestão profissional do empresário, né? A verdade é essa, né? A gente agora, ontem mesmo, tive reunião lá com a minha coordenadora, a gente vai chamar um cliente semana que vem. O cliente passou para lucro real esse ano e ele, no lucro real ele tem que mandar toda a vida dele, toda a documentação ele tem que entregar. E a gente está com dificuldade dos extratos bancários. Então, como é que você faz uma boa contabilidade no lucro real se não chega o documento, né? Então, a gente tem que estar... Mudou para lucro real e continuou com o hábito do Simples Nacional. A política muda, né? As informações têm que vir. Se as informações não vêm para a gente, aí um exemplo que deve ser muito comum é abastecer o carro o mês inteiro e pagar com o cartão da empresa. E em restaurante pagar com o cartão da empresa. E aí acaba perdendo essa despesa aí, né? Por aí mesmo. E tem no cartão, mas não tem a nota. Não, e também, às vezes, não sei se, aproveitando, complementando, às vezes o empresário quer ir para o lucro real para ele não pagar imposto. Mas aí ele esquece que ele tenha o lucro, ele usa o lucro da empresa, né, para despesa pessoal dele. E aí a gente fala, mas peraí, você não quer que a sua empresa dá lucro? E como que você sobrevive, né? Sua empresa é rentável, não? Então você tem que pagar imposto aí. E a pessoa física não consegue justificar depois, né? Exato, exatamente, né? Fica meio difícil de justificar ali, né? Exato. Legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre a apuração ali do imposto de renda, né? Do IR e da contribuição, né? A gente sabe que são impostos distintos, né? Mas a parte ali da apuração ela é um pouquinho diferenciada, né? E aí você tem algumas separações, na contribuição também tem de percentuais ali para serem aplicados, né? E aí a gente gostaria de saber de vocês aí se é muito diferente, dá muito trabalho, não dá. Como é que é essa apuração aí? Talvez o Paulo vai conseguir detalhar mais aí. Sobre o lucro líquido, né? Apurado o imposto de renda, que é 15% sobre o valor do lucro líquido, né? E a contribuição social é 9% sobre esse valor, sobre o resultado. E a diferença é que no lucro, no imposto de renda, ele tem um adicional de 10%. A gente fala que ultrapassar de 60 mil no trimestre, recolhe mais 10%. Né? Às vezes o cliente vai lá, a gente até já faz um cálculo de 34% em cima do valor, né? Dependendo do resultado que deu. Que passou, na legislação fala que é 20 mil no mês, né? No mês, né? Ultrapassa. Mas complementando o que o Paulo falou,
é essa questão. É uma alíquota pesada, se você analisar. É 1/3 do seu lucro é de imposto, né? Então, hoje, o valor... Esse 20 mil já faz 20 anos que são 20 mil. Então, é outra forma também que o governo aumenta a arrecadação no lucro real sem aumentar o imposto. Tá lá, é os 15%? É. Só que o limite, né? O limite lá não mudou, né? Não mudou. Então, hoje, 20 mil reais, dependendo do segmento, qualquer empresa tem um lucro acima de 20 mil. Então, igual o Paulo falou, já usa a alíquota já dos 34. Então, se a empresa tem lá um lucro de 100 mil, né, praticamente 34 mil desse lucro é imposto. Imposto de renda, sem contar os outros que ele já apurou anteriormente, que é o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, né? A gente tá falando mais do lucro real aqui nessa parte do imposto de renda e contribuição, né? Eles entram ali no LALUR e no LACS. Porque o lucro real agora é os últimos impostos que são apurados, né? Que é o imposto de renda e contribuição social. E além disso, é igual o Paulo mencionou, lucro líquido. Porque ainda tem umas questões aí de ajuste, né? Que às vezes tem que entrar. Justamente o que a gente ia perguntar aqui, né? Que antes de chegar nessa base líquida aí, você pode, como o senhor tinha mencionado anteriormente, fazer uma compensação ali, né? No prejuízo anterior. Ainda tem as adições, exclusões de base, né? Que a gente sabe que tem que entender bem ali para chegar nesse ponto aí, né? Saber o que a empresa usa, o que não usa, o que pode usar, o que não pode usar. Isso aí eu quero aproveitar, a minha equipe lá elogia muito o FX nessas questões aí, sabe? O FX tem ajudado bastante nessa questão do lucro real, da parte de adição, de exclusões, né? Então vocês estão de parabéns com relação a essa questão do lucro real. O sistema preparado e tem colaborado bastante com a nossa empresa lá, nosso escritório. Obrigado. A gente gosta muito daquela parte lá do LALUR, que ele já soma ali o prejuízo certinho, faz todos os cálculos, né? Automática ali, isso é muito bom. Obrigado. Precisa fazer um controle à parte, né? A gente teve outros sistemas que a gente controlava o LALUR através da planilha. Entendeu? Até aproveitando esse gancho aqui, né? A gente colocou ali até para ficar mais fácil pro contador, né? Bater o olho ali, já tem tudo ali, né? Não ter que fazer nada à parte, ou abrir um aplicativo à parte, né? A ideia foi ajustar. E vem novidades aí, tá? Bom. Logo, logo vai ter novidades sobre isso daí. A gente vai dar uma melhorada ainda mais do que vocês já estão elogiando a gente aí. Sobre a parte da adição e exclusão, né, que a gente está comentando aqui, quando a gente, sendo mais bem específico, quando a gente abre o programa lá do ECF lá, né, tem lá, brincando, 160 linhas de adições e exclusões, né? Isso é muito específico para cada empresa, né? Existe algo assim que a gente pode mencionar aqui que seja mais fácil de identificar, né? Se fala muito de multa, né? Geralmente multa ela é uma dedução ali, né? Sim. Acho que é exclusão da base, né? Ela diminui a base. Ela entra na adição. Ela entra na adição, perdão. Me confundi aqui na hora de falar. Na adição. Aqui, né? Então ela entra na adição porque ela é uma despesa, mas para... Indedutível, chamada de despesas né? indedutíveis. Despesas indedutíveis, né? E isso tem relação com o tipo de empresa, com o tipo de ramo de atividade que ela faz? Tem algo específico ou não tem? Depende muito do que acontece no dia a dia da empresa. Não sei se depende muito, né? Às vezes vamos citar como exemplo aqui um brinde, né? Muitas vezes contabiliza o brinde como despesa, tá? Ele deduz ali, a despesa é contabilizada, deduz ali no lucro líquido lá, só que aí na adição a gente menciona, teve 30 mil de brinde, então a gente vai adicionar para que calcule imposto de renda e contribuição sobre esse valor também. Isso aí tem que ficar bem atento, porque a maioria acaba meio que passando em branco nessas partes. A questão da multa que você falou, as multas de mora, elas são dedutíveis, porém as multas por penalidade ou por infrações fiscais, por exemplo, uma multa da CLT, a empresa cometeu lá uma infração, né? Essas multas elas têm que ser adicionadas ao lucro líquido, são multas que não... multa de trânsito, são tudo multa que às vezes foi provocado por negligência, né? Então o regulamento do imposto de renda não permite essas deduções. Igual o Paulo falou, é lançado como despesa, reduz o caixa ali, né? Só que na hora de fazer a apuração você paga o imposto sobre ela. Você paga o imposto sobre ela.
Então, vamos colocar aqui, né? Que é uma dúvida, vamos dizer assim. Devido a uma entrega inconsistente lá, da própria Receita mesmo, gerou um DARF de multa e juros lá. Essa multa e juros já não é dedutível, então. Já tem que Não, uma também... multa por falta de entrega de obrigações acessórias. Essa multa não é dedutível, ela seria E indedutível. aí entra ali na adição e exclusão, né? E é outra coisa também que você falou, nós estamos falando de adição, mas uma coisa que entra na exclusão é a parte do PAT, né? Programa de Alimentação do Trabalhador. É importante lembrar isso, que as empresas do lucro real, elas podem usar essas despesas, usar um benefício. Ela pode fazer lá a exclusão do lucro líquido. Tem uma tabelinha lá que tem que ser seguida, né? De acordo com o valor que ela desembolsou, com cesta básica, cartão alimentação, ela pode fazer uma dedução de um percentual lá sobre o IR. A exclusão da base para diminuir a base e pagar menos imposto. Eu tenho uma solicitação para você lá, né? Para incluir essa questão do pátio. Não sei se eu falei com o Thiago ou foi o Catilani. Aí você falou, tem uma parte manual que dá para fazer isso aí, né? Sim, a gente tem um manual e automático, né? O manual você vai incluir ele na hora para saber o valor, o automático te configura, ele já vai trazer o saldo da conta ali, os lançamentos e tal. Importante também na questão da contabilidade, como o Bruno falou, o grupo, né? Vamos supor, na contabilidade você criar o grupo ali de despesa indedutível, né? Para ficar mais fácil depois, que é um controle, para o que você for fazer o fechamento contábil ali, você observar para não esquecer, né? De fazer essa adição. A criação do plano de conta. A classificação é importante. Importante essa dica aí, porque fica tudo junto ali, às vezes uma despesa, né? Sim. Você falou da CLT ali, você põe na despesa com o pessoal ali, põe essa multa ali, e na hora de fazer o lado acaba esquecendo e passa, né? Sim. E aí acaba não... A gente tem que procurar na hora de fazer a contabilização, né? Registrar o lançamento, essa preocupação de ter a conta própria, igual o Paulo lembrou aí, porque justamente às vezes você esquece, né? E aí depois chega a fiscalização e levanta que isso aqui não pode. Aí a Receita não perdoa, né? Aí você vai lembrar depois, né? Você vai lembrar depois porque você recebeu uma multa daquilo lá e tem que lembrar. Quando a gente entrega o ECD ou o ECF, vai todas as informações ali, né? Se quiser ver a conta lá, puxa o razão lá da conta, vai estar lá. Todas as informações. Foi o tempo que a fiscalização, o fiscal pedia os livros, né? Você entregava aquele monte de livro. Hoje não, hoje a contabilidade está lá na tela para ele ver. E aí, igual o Paulo falou, ele filtra lá o tipo de despesa, né, as operações, e a fiscalização é frequente. Então, eu imagino que lá na Receita deve ter um computador lá enorme que acende as luzinhas lá, porque a padronização do plano de conta foi para isso, né? Exatamente. Você tem que referenciar as contas de acordo com o plano de conta da Receita. Exatamente. Pegando esse gancho aí, até hoje o ECD, o ECF, quando você vai entregar, ele já confere, né? Com o saldo anterior do que você entregou. E já nem deixa, né? Ele já nem dá deixa, ali, ou seja, você tem que acertar sua contabilidade. Tanto ativo, passivo e resultado também, né? Resultado também. Fala assim, não, só ativo passivo. Não, o resultado também. O resultado que você está entregando agora tem que ir o resultado anterior para ver se está batendo. Pode ser que eu esteja enganado, mas lá no começo eu lembro que quando foi criado esse plano de conta referencial, o ECD, o ECF, foi comentado que até as empresas do Simples entrariam nisso aí. Nós estamos assim, até hoje não foi exigido, mas né? No começo, não sei se o Paulo lembra, você lembra, o ECD era só para as empresas do lucro real. Hoje não, hoje já são para as empresas do lucro presumido, né, e lucro real. Então, por enquanto, e facultativo também. Facultativo Para Simples também. A gente tem alguns clientes que fazem entrega de todas as empresas, né? A gente lá tem alguns clientes que eles participam de licitação e às vezes precisa ter o ECD, entregue e a gente entrega exatamente, de forma facultativa. O ECD ele é facultativo, o ECF para Simples não é possível entregar, né? Vamos dizer assim. É claro que a gente faz uma análise para ver se realmente aquele cliente tem todas as informações, está contabilizado, né? E a gente conversa com o cliente, podemos entregar? Porque é uma informação que você está entregando de mão beijada para a Receita. Não estão te pedindo, né? Você que está indo levar lá, né? Exatamente. Então acaba sendo bem diferente, né? Essa parte aí. E até uma coisa que você comentou ali, né? ECD e ECF. Hoje o cruzamento de informação ali, quando você faz o ECF, né? E importa o ECD, os lançamentos eles estão ali e, inclusive, né?
pessoal às vezes acaba achando que não, mas existe um vínculo dentro do ECF com os lançamentos do ECD, né? Quando faz adição, exclusão de base, a compensação e tal. Compensação, no entanto, mais adição e exclusão, vinculada a um lançamento. Então, a Receita ela consegue saber lá no seu ECD qual o lançamento gerou aquela adição e compensação, adição e exclusão. Né? O pessoal às vezes confunde e fala e vou além, viu, Thiago? Não tem isso, mas... E vou além, eles estão usando também a FD de contribuição, sabe por quê? Sim. As empresas receberam pela Caixa Postal, tipo assim, um aviso, né, dizendo que o faturamento dos períodos foi tanto, justamente para a gente fazer uma prevenção de informações para ver se estava Cartão de crédito, né? Também, ó, cartão de crédito. A FD foi informado isso. Se tiver divergência, ó, já faz a correção, antes da gente pegar, notificar, né? Sobre a parte de... Mesmo a empresa dando prejuízo, ela pode recolher imposto? Pode acontecer esse tipo de caso ou não? Né? Porque o pessoal fala assim, não, eu estou sempre no prejuízo, né? Como é que a empresa está sempre no prejuízo? Né? Como é que ela consegue se manter sempre estando no prejuízo? Porque tem esse detalhe aí, né? Como é que ela se mantém? Se contabilmente e fiscalmente falando. Que aqui tem um outro ponto também que o pessoal às vezes confunde um pouco. Você tem um resultado contábil e um resultado fiscal. Sim. Em cima da adição, exclusão, compensação, são um pouco distintos ali, né? Você tem o lucro líquido, mas não quer dizer que o lucro ali para a base de cálculo de imposto de renda e contribuição vai ser o mesmo, né? Exatamente. Então, há uma confusão ali. E está agregado ali com adição, exclusão, compensação, né? Que acaba mudando esse ponto aí, né? E às vezes dando um prejuízo lá em 3 ou 4 trimestres e ainda lá no final, no primeiro e segundo trimestre, ainda no terceiro e no quarto, ainda dando lucro, prejuízo, talvez tenha que pagar alguma coisa. Não sei se acontece isso, por causa das adições e exclusões. A compensação ela é 30% do lucro, né? Em cima do lucro. Em cima do lucro, né? Okay. No lucro real. Você até mencionou a questão da atividade rural, né? Que pode ser compensado 100%, né? Sim, 100%. Você mencionou. Agora, assim, com relação, assim, vamos supor, se no balanço lá deu um prejuízo lá de 100 mil, um exemplo. Só que aí você teve uma multa, como a Maria mencionou, uma multa de CLT, ou um brinde lá contabilizado com um valor de 50 mil, você tem que fazer essa adição e fazer o recolhimento em cima dos 50 mil. E daí é justamente o resultado contábil, né? Você está no prejuízo ali, sim, mas o resultado fiscal, que é para fazer o cálculo de imposto de renda e contribuição, ele deu positivo. Sim. Né? Então o pessoal, não, deu prejuízo. Não, mas tem que analisar, né? Outro exemplo também que pode acontecer no primeiro trimestre, vamos supor, a empresa deu 500 mil de prejuízo. E no segundo, ela deu 400 de lucro. Aí o acumulado daria 100 de prejuízo, né? Só que aquele lucro de 400, ele só pode compensar 30% de prejuízo. Então ele só pode compensar 120 mil dos 400. E aí ele vai pagar imposto sobre 280. Tá? Então, é uma situação também que a empresa paga. Né? E a outra situação é o seguinte, que muitas vezes o resultado do lucro real pode no prejuízo, só que é importante lembrar que você está dizendo só do imposto de renda e da contribuição social. Só que para trás já ficou os outros impostos, né? Que é o PIS, o COFINS, e o ICMS e o ISS, que ele tem que pagar, porque as apurações são diferentes. Não sei agora na reforma tributária, que estão falando aí de unificar, né, como que vai ser. Está muito cedo ainda, a gente não sabe nada, não saiu ainda a regulamentação, né, a gente só está vendo as propostas. Então, por enquanto, ainda está muito cedo para a gente saber o que vai acontecer de fato e coisas que ainda vai acontecer a partir de 2026, né? Então... vai mudar muita coisa ainda até lá, né? Até lá tem muita água para rolar, né? Para rolar, Muita água para rolar, interessante. Vou entrar no PIS e COFINS agora? Vamos entrar no PIS e COFINS. Então tá. Então, o ICMS a gente sabe que para lucro real e lucro presumido é a mesma apuração, né, ICMS. Só que o PIS e COFINS é diferente, né? Para lucro presumido a gente tem a questão do não cumulativo, ou melhor, lucro presumido cumulativo e lucro real não cumulativo. No lucro real é uma alíquota maior de PIS e COFINS, porém você pode se creditar de alguns produtos que você compra para revender. Ou até mesmo de uma prestação de serviço que você adquire, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho mais como é que é essa apuração do PIS e COFINS para lucro real. Ele
ele é sobre o lucro, é sobre o faturamento, como é que funciona? Bom, no lucro presumido, né, você mencionou que é sobre a receita, né? Então você não pode tomar crédito, né? Agora no A alíquota é menor, a né? alíquota é menor, né? Agora no lucro real existe uma alíquota maior, que é 1,65 para PIS, né? E 7,60 para COFINS. Aí, dependendo do segmento da empresa, o que for essencial ali, você pode tomar crédito, né? Uhum. Então, vamos supor, na questão que eu comentei anteriormente em relação à empresa, uma transportadora lá, empresa de transporte. Então, ela pode tomar crédito, combustível que ela utiliza, né? Pneus. O Pneus, equipamento né? que ela usou ali para consertar, né? O frota, né? veículo, É. a frota, ela pode tomar crédito, né? E tem segmentos também que é do lucro real, uma atividade médica, ela é do lucro real, porém o PIS e COFINS, ele é Cumulativo. cumulativo, né? Então, assim, o imposto de renda e a contribuição você vai apurar lá, né? De acordo com as alíquotas do lucro real. Só que o PIS e COFINS né? Interessante, né? É um importante. segmento assim que na parte transportadora que o Paulo citou aí, é importante lembrar que além do que ele combustível e peças que ele mencionou, a depreciação também gera crédito, sim. depreciação da frota. Então gera crédito. Então muitas vezes é vantajoso, né? Mas se a frota não for dela, aí muitas vezes não compensa. Né? Já no segmento de supermercado, loja material de construção, a gama de despesas, vamos supor, matéria-prima, insumos que gera créditos é maior. Né? Então, praticamente, o supermercado, praticamente todos os produtos gera crédito. Né? Então, acaba assim, o PIS e o COFINS, nesse segmento, você acaba pagando mesmo sobre o lucro. Né? Mas a conta não é essa, tá? Sobre o lucro, é sobre as entradas e as saídas. Né? Por isso que, às vezes, o Paulo mencionou que faz uma prévia dos balancetes, porque uma empresa ela pode comprar, se ela está dando ali um PIS e COFINS, um valor elevado, lá para o dia 25, ele pode fazer umas compras de produto para o estoque, que aquele estoque vai gerar crédito de PIS e COFINS e ICMS. Pode até zerar muitas vezes o que tinha a pagar. Né? Então, você tem que fazer essa gestão, é muito importante. Ou até gerar o crédito, né? Isso. Parte do futuro, né? Aí torna vantajoso, né? E esse saldo de crédito, tanto do ICMS quanto do PIS e COFINS, você não tem um limite ali para compensar, né? Você pode vir compensando. Sim. Pode compensar. Ela é tipo um conta corrente, né? Entrada e saída, vai transfere de um mês para o outro e 100% do valor já compensa. É diferente do lucro. Sim. Um pouquinho diferente. Eu espero, né, aproveitando, que com a reforma tributária possa realmente simplificar essas apurações, né? Porque hoje é muito complexa para você fazer uma contabilidade de lucro real. É um custo muito alto, porque há muitas obrigações, o volume de trabalho é imenso, então, às vezes o empresário não entende, né? Mas por isso que muitos escritórios, às vezes não faz o lucro real, porque além de exigir assim, uma mão de obra qualificada, né? Exige muita responsabilidade também. Então, eu espero que a reforma tributária possa simplificar, né? E demanda tempo também, né? Exatamente. Não só do contador, né? Do contador e do empresário. Tem que trabalhar junto ali, né? A questão das informações, da organização, gestão, né? Para que realmente ele pague sobre o lucro líquido, né? A comunicação tem que ser bem estreita ali, né? Tem que estar bem alinhado. Bem alinhado, né? Exatamente. Até eu lembrei de um caso que aconteceu, a comunicação, né? O cliente avisou o escritório que ele ia comprar um equipamento de alto custo, então o escritório ali ele já não fez antecipação do imposto, né? No caso do anual ali, porque ele já sabia que lá na frente ia ter essa despesa, né? Ia chegar essa despesa, então ele falou, não vou nem recolher porque vai chegar lá na frente, vai ter essa despesa alta, né? E aí a gente vai ter que depois lá fazer um perder compra para recuperar o valor, né? De volta. Então, a comunicação ali entre o empresário e o escritório tem que ser constante ali. Olha, eu me lembro de que antigamente a gente fazia apuração do imposto de renda e da contribuição social uma vez por ano, né? E aí a Receita veio para trimestre, né? Veio para mensal, o tanto que a Receita antecipou a receita dela. Então, e cada vez mais o IPI
era mensal, passaram para quinzenal, né? Então, descendial, né? Descendial cada 10 dias. Situações, né? Que até descendial, verdade. Então, ela assim, ela cada vez mais ela tem trazido mais para perto os vencimentos dos tributos. Então, aí as empresas, aí precisa mais ter um fluxo de caixa, né? Para poder controlar isso e honrar com seus compromissos. Capacidade de pagamento, principalmente. Existe a possibilidade também, né? A questão do regime de caixa, né? Que às vezes é muito importante. Às vezes o cliente de prestação de serviços, ele presta serviço para receber daqui 2 meses, né? Então, tem essa opção também, porque às vezes vale a pena optar pelo regime de caixa, né? Para poder fazer essa apuração sobre o, de fato, o recebimento. Né? Uhum. Que é bem importante, bem interessante então... isso daí, né? E o alinhamento do contador também, né? Com todas essas mudanças que estão acontecendo e o conhecimento, né? O pessoal começou o vídeo falando lá, né? Que lucro real é um bicho de 7, parece que é um bicho de 7 cabeças. Ele é um pouco mais trabalhoso, né? Ele precisa de um contato ali com o cliente ali mais constante, né? É por isso que eu tenho, assim, aproveitado a oportunidade, né? O FX, ele tem nos dado essas condições de a gente até estar repassando para as empresas, os empresários que estão interessados em implantar uma contabilidade gerencial dentro da sua empresa, operacional, sei lá como que ele quer que seja, mas assim, é um sistema simples, assim, facilita a utilização, né, e além de um suporte muito bom. Então, eu acredito, assim, que os empresários que estão aí pensando em melhorar a sua gestão, seu controle, é importante que invista num sistema também para que entregue para ele os relatórios, os resultados que ele espera, né? Ah, legal. Sim. Bacana. Sobre as obrigações? Vamos comentar aí sobre... A gente já falou muita coisa aqui, né? A gente vai entrando num assunto, entra em outro, e aí vai lá na frente, volta para trás, né? Mas assim, com relação às outras empresas, assim, quais seriam as obrigações acessórias do lucro real, assim, que são mais importantes, que a gente pode mencionar assim? Porque a gente sabe que o contador tem muita obrigação hoje, né? Às vezes o empresário não consegue ver nesse formato, né? E a empresa também tem, mas o contador acaba fazendo algo que o empresário não tem nem ideia do que está acontecendo, né? Um exemplo aí, tem que entregar o ICD, o ICF, ele não tem conhecimento disso, né? Ele não precisa entregar lá, ele nem sabe às vezes o que é isso, né? A gente sabe que hoje a comunicação tem melhorado muito, né? Entre o escritório e o empresário, mas tem muitos empresários que passam lá, não, meu contador que sabe tudo e eu só quero saber de quanto eu posso, de qual é o meu lucro aqui, né? Vamos dizer assim. E acho que é importante deixar essas questões de obrigação aí para o pessoal ter um conhecimento, né? O que é mais importante aí no caso de um lucro real aí. Fora toda a rotina contábil que a gente já faz, né? Balancete, balanço, tem as obrigações do fisco estadual, fisco federal. Estadual a gente tem que entregar o SPED e ICMS, né? Aí federal tem as obrigações que ela é mensal, tem as obrigações que ela é anual, né? No caso da ECD e da ECF, né? Mensal ali tem o FD contribuições, DCTF Web, são várias, né? Tem que lembrar social, também. REINF, né? REINF, tem um controle bem tem uma lista de siglas aqui, né? E aí é importante, assim, lembrar que tudo isso são operações que o próprio governo te oferece, né? Por exemplo, a parte igual o Paulo falou, do FD, do ICMS. Então, a Secretaria de Fazenda, através das emissões das notas eletrônicas, né, que gera os arquivos XML, né, que cada contribuinte que emite, né, o tomador de serviço ou o prestador, o cliente que comprou o produto. Então, as informações são circuladas ali, tudo eletronicamente, né? E no final a gente faz as apurações, consolida os relatórios para entregar. Então, hoje o contador, ele praticamente não cria nada, né? Ele só importa, faz o download dos documentos e faz as apurações, né? Auditoria, vamos dizer assim, na documentação, na classificação dos produtos, de acordo com os NCM, para ver se está sendo tributado corretamente, né, para poder entregar.
essas obrigações mensais que o Paulo mencionou. E o ECD que ele mencionou, é bom lembrar que o ECD é a contabilidade da empresa, de toda a movimentação bancária, movimentação fiscal, pagamento de contas a receber, contas a pagar. Então é entregue tudo para a Receita Federal. Então está tudo ali a movimentação anual, né? Então por isso que as empresas no lucro real, né, tem que valorizar muito a contabilidade, o profissional, os contadores, que nós somos assim muito importante, né, nessa apuração, porque a gente somos parceiro do contribuinte. A gente sente assim na hora que faz uma apuração, nossa, deu tudo isso de imposto, né? Aí a gente até revisa, mas é isso mesmo, tal, para poder mandar o DARF às vezes para o cliente, né? Porque quem paga, quem mantém os escritórios são o cliente, são os empresários. E a Receita Federal sequer dá uma gratificação para os contadores, não lembra nem do Natal, né? Então, eu considero assim, como parceiro de todos os clientes, sabe? A gente tem essa preocupação também do cliente estar pagando mais. Então, a gente sempre procura revisar para ele pagar o menos possível, dentro do que a lei permite, né? Pagar o menos possível dentro do que a lei permite. Por isso que é importante o planejamento tributário, né? Porque a gente sempre fala para o cliente, se colocar no lugar do cliente, a gente quer que ele pague a menor carga tributária possível. Então, o planejamento tributário, a análise ali, o dia a dia, né? A documentação, a gestão, isso é muito importante para a tomada de decisão, né? Legal, hein? Hoje, eu lembro que antigamente entregava ainda o livro impresso lá. Em Mato Grosso do Sul tinha muito isso. Hoje ainda precisa, faz algum tempo que não precisa mais. As empresas que optaram pelo FD, né, pelo SPED e ICMS, não tem obrigatoriedade, porque você já entrega todas as informações das apurações ali, entendeu? Inclusive, o estado de Mato Grosso do Sul tem até uma multa pesada, né? Acho que em torno de R$ 1.400 pela... Com desconto, né? Com desconto, né? Porque a multa é 4 mil e pouco. 4 mil e pouco. Aí ela tem um desconto de 70%, cai para 1.400. É uma multa bem pela pesada. Pela não entrega, é isso? Pela omissão. Esqueceu de entregar dentro do prazo. Agora, as empresas que estão ali na DEST, né, que entrega a DEST para o Estado, se o Estado pedir na atual fiscalização para você as apurações, a empresa tem que ter todas essas informações, os livros, né, para poder passar para a Receita. Interessante. É importante, né, colocar isso, porque algumas pessoas falam assim, já entreguei o SPED, está tudo certo, né? E na verdade, ela pode ser que seja solicitado para ela a parte impressa, né? Acredito que o Sr. Amarildo, quando começou o escritório lá, impressora matricial, né? Ficava um período lá, né? Olha. 3 meses lá imprimindo os livros, era isso mesmo. 3, 4 meses. Trabalhoso, hein? Não parece, mas eu passei por esse período aí. Tá? Por razão não dá nem para encadernar. Não. Encadernação, eu lembro disso daí. Isso mesmo. Hoje está bem mais tranquilo que a gente faz o arquivo ali, né? Não tem mais tudo isso. Facilitou muito. Passa a impressão até pro contribuinte, né? Que o contador meio ali não está fazendo nada, né? Você entrega aquele livro daquele tamanho, fala, nossa, né? Mas é um trabalho. Mas está tudo o trabalho digital, as informações, né? O trabalho de conhecimento é muito importante, que é o que o empresário às vezes não consegue ver isso, né? O conhecimento da informação, saber para pagar menos imposto, né? É isso que a Receita não reconhece lá, como o senhor comentou, né? Não lembra do Natal, né? E hoje vocês atendem empresas de outras UFs também, não? Atendendo da região de São Paulo aqui, né? Uhum. Principalmente no interior de São Paulo aqui. Eu tenho cliente que tem empresa lá e empresa aqui. Como tem empresas que têm estabelecido aqui em estado de São Paulo, tem filial lá em Mato Grosso do Sul, né? E a gente tem cliente que tem filial no Paraná, a gente atende, faz esse atendimento dos nossos clientes. O que aumenta ainda mais o nível, né? Porque cada estado tem as suas leis estaduais, né? Sim. Tem que estar sempre por dentro disso daí, né? Exatamente. Então o conhecimento não é só aqui, né? Acaba sendo ampliado, né? Amplo, né? Para todas as regiões. O que muda mais é a questão do Estado, né? Estado e município, porque a contabilidade em si, ela acaba sendo só. mais tranquila, uma só, né? Mas o estadual é muito complicado, né? Eu tenho muitos clientes que o pessoal aqui do estado de São Paulo, principalmente, os contadores correm do nosso estado, porque o estado no Mato Grosso do Sul é um dos estados assim, o fisco ele é muito feroz, sabe? Ele vai para cima mesmo
das entradas lá do Estado, emite TVF, e aí muitas vezes a nossa equipe lá tem que analisar e pedir a baixa, porque é lavratura indevida. Então, e aí o pessoal daqui de São Paulo, eles preferem contratar lá escritórios da nossa cidade para dar essa assessoria para eles, sabe? Porque eles têm dificuldade, muita dificuldade. O estado do Mato Grosso do Sul é feroz isso aí. Falando ainda sobre essas obrigações, né, que a gente está nesse tema ainda, né? No caso do não cumprimento de algumas obrigações, pode acontecer algo assim, vamos colocar o extremo, a extinção da empresa, alguma coisa desse tipo assim, ou não, só mais multa mesmo, algo nesse sentido. Não sei se chega a esse ponto, né? Dá uma baixa no CNPJ por negligência de obrigações não entregues, vamos dizer assim. Hoje a empresa, vamos supor, uma empresa que ela está lá inativa, mesmo assim ela tem a obrigatoriedade de entregar as obrigações. Se ela fica 5 anos sem entregar a sua declaração de inatividade, a Receita muda o status dela de ativo para inapta, você entendeu? Então aí por isso que mesmo a empresa inativa, anualmente ela tem que estar entregando a DCTF, né? De forma inativa ali. E as multas, em relação às multas, elas são pesadas, né? A multa ECD, ECF, chega a ter 1% sobre a receita, né? O ICF então, é 1% sobre a receita muito alto, bruta ainda, né? Receita bruta, exatamente. Bruta anual. Bruta e anual, né? Vamos dizer assim. Igual lá no estado do Mato Grosso do Sul, a questão do SPED, que a gente mencionou aqui, né? Que a multa, teu marido falou, a multa é 4 mil e pouco, né? Com desconto é R$1.400. Então, assim, é muito importante você ter um controle, ter o contador, né? Que faz essa apuração para não deixar de entregar. Só complementando a pergunta dele, com relação a se a empresa pode ser prejudicada, no caso, além dos recursos, né, do valor, o custo que é as multas, que também a empresa fica impedida de emitir certidão, né? Impede de emitir certidão negativa. E aí é um dos motivos que as empresas têm que cumprir rigorosamente as obrigações. Certo. Por isso que é importante ver o contador, porque às vezes ela consegue abrir uma empresa e acaba falando, não estou movimentando e vai deixando. Então, acontece, às vezes o empresário, ele fala assim, estou fechando a empresa. Ele fecha as portas e ele acha que está fechando a empresa. E a gente tem que falar, não é assim, você está fechando, você tem que baixar seus registros, né? É na prefeitura, é no estado e na Receita, porque senão vai gerar o que o Paulo falou, vai gerar as obrigações de cada órgão. Hoje ainda é obrigação municipal, estadual e federal. Então, até você conscientizar ele que tem que fazer a baixa, ele achava assim, vou baixar, vou abrir falência, vou fazer isso, né? Então, mas tudo tem que ser documentado dentro da legislação. Né? Senão ele recebe o presentinho no Natal lá, né? Exatamente. Thiago, acho que era isso, né? Acho que tem mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar, que a gente não perguntou? Nós falamos acho que é isso aí. Na verdade é um tema bem abrangente, né? Sim, dá pra entrar em alguns pontos aqui e a gente... E mais além, né? E mais além, né? Falamos bastante. For falar aqui, nós vamos falar o dia todo e não vai acabar o assunto, né? Acho que até brincamos aí que dá pra ficar um bom tempo aí, né? Acho que conseguimos aí dar uma esclarecida um pouco mais, né? Principalmente para os empresários, né? E quem sabe, aquele que não está muito preocupado, né, com o seu controle, ele passar a se preocupar, né? Porque os cruzamentos das informações estão aí, tá? Dia a dia, tecnologia não brinca, as informações chegam, né? Até uma curiosidade que você comentou no começo aí, né? A Receita tem um supercomputador lá chamado T-Rex, né? Ela precisa de uma autorização especial para conseguir comprar esse computador. E é esse computador que faz os cruzamentos de dados, né? Então, a gente fala assim, não preciso entregar, não vou fazer minha declaração por imposto de renda, né? Muitas pessoas físicas falam isso, mas o banco está mandando informação lá para eles, né? Então, eles conseguem cruzar esses dados de uma forma, assim, muito rápida, né? Ninguém imaginava que... É muito rápido. Ninguém imaginava que a gente ia receber a declaração pré-preenchida, né? Então, a física já está recebendo. E a jurídica também está caminhando para isso, igual nós mencionamos aqui durante aqui, onde a Receita está informando as informações que chegou das operadoras de cartão de crédito, né, da DIMED, que é uma outra declaração, da FD, para você falar, eu já sei, então eu quero essas informações, então, por aí.
É essa curiosidade aí, porque a gente fica sabendo, né, como é que funciona algumas coisas ali, né? A gente tem curiosidade da parte técnica também, né, de saber como é que funciona e é algo assim que foi até para o Brasil conseguir comprar, teve que pedir autorização, né? Porque por causa disso foi algo assim bem repercutiu bem na época, né? E ele tá lá, tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando, né? A Receita tem melhorado muito. Eu lembro que um tempo atrás a gente, quando ia transmitir uma declaração, ficava lá assim dando os piques lá, o sinalzinho, e a gente ficava esperando, né? Hoje você transmite e já na hora já fala que se foi recusado de alguma mensagem, já fala na hora lá, senão... Até a própria agência da Receita, eu lembro que eu ia muito lá na Receita, cara, para resolver algumas situações. Hoje não, hoje é tudo, né? Tudo online. Tem um chat online, tem os dossiês que você cria ali, então assim... Nossa, hoje ficou tudo ali pela internet mesmo. Aquele atendimento presencial que a gente era sofrível, hoje... Perdia muito tempo, né? Eu passei por isso, né? Passamos por isso. Como office boy, fiquei muito tempo na fila da Receita. Chegava lá, faltava uma informação, volta amanhã. Não, além do que você tem que ficar esperando lá, né? O tempo e chegava lá e falava, tá faltando essa guia aqui, ó. Precisa verificar lá no escritório e volta aqui amanhã. Era um tempo bem perdido ali, né? Mas legal. Acho que conseguimos pegar bastante aí, né? Bastante situações, né? O empresário também vê que também não é um bicho de sete cabeças, mas que o importante que foi falado é que o contato, a comunicação, o controle para esse tipo de empresa ele tem que ser um pouco mais essencial, tem que ser mais caminhar mais de perto ali, né? Tanto o contador quanto o escritório e o empresário, né? Sim, tem que ser um caminhar junto ali. Exatamente. Para um não tropeçar no outro ali, né? Ou depois um jogar a culpa no outro, né? Então, um resultado mais eficaz, né? Mais eficaz. Precisa. Diminuir a carga tributária. Sim. Acho que é bem importante isso, né? Hoje no Brasil tá meio complicado a carga tributária, então quanto menos a gente pagar, né? Melhor vai ser. Acho que para todo mundo. É isso, perguntar onde é que fica o escritório Afemar, como é que faz para encontrar vocês lá em Três Lagoas? O Afemar, ele fica no centro, né? Rua Eumano Soares, 1200, no centro. Nós estamos lá à disposição, eu e nossa equipe lá, o que puder ajudar, orientar, estamos à disposição. Legal. Tem Instagram, lembra o Instagram? Tem Instagram, Afemar Contabilidade, né? Site também, né, Maria? Site também, www.afemar.com.br. E nós temos nosso canal também de atendimento, canal cliente aí, que inclusive usa a ferramenta do WhatsApp, né, do FX, pelo 679-9158-1010. Maravilha. Facinho, né? Muito fácil. Bem fácil de pegar, hein? Pessoal, é isso. A gente recebeu aqui 2 amigos, o senhor Amarildo, o Paulo. E também, eu não tinha apresentado o Thiago no começo. O Thiago é programador aqui da FX, tá? Ele é responsável pela parte da contabilidade, tanto é que quando vocês elogiaram a parte do Lalur lá, da apuração, ele já ficou feliz aqui. Vocês estão de parabéns mesmo, toda a equipe do FX, suporte, né? Nós estamos assim muito satisfeitos com o sistema de vocês. E as sugestões, né? Eu acho que desde quando a gente iniciou no FX, a gente sempre passou sugestões para vocês e isso aí sempre foi bem reportado, né? Então, acho que é um trabalho assim, que depende também da gente, do que a gente verifica ali que precisa, né? Aí vocês vão fazendo adaptações no sistema. Né? Eu acredito que o Afemar tem contribuído bastante para a melhoria, né? Tem sim. O Afemar tá chamando lá e acho que o pessoal já... Ixi, é o pessoal do Afemar aqui já. Acho que não tem um dia que às vezes a gente não chama no suporte aqui, né? E a identidade da FX é assim, né? É essa proximidade com o cliente mesmo. Diferente de outras empresas grandes que é frio aquele atendimento, aqui não, você tem o contato direto com a gente, né? A gente tenta entender o que está acontecendo, né? E tentar melhorar o dia a dia de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, né? Então a ideia é sempre estar melhorando a ferramenta, criando opções novas, sugestões, né? Que você falou, é bem importante. Sim. Às vezes não é o nosso dia a dia ali, a rotina contábil, né? Às vezes. Então às vezes é uma dificuldade que você tem ali e passa pra gente, a gente acaba entendendo e acaba melhorando ali aquele ponto, né? E aí você ganha um tempo naquilo ali e faz outra coisa. E como você falou, contribui porque não é só para vocês, acaba indo para todos os demais clientes. Né? Eu penso assim, eu sempre falava pro pessoal, né? Vamos ver o que o FX tem aí pra gente usar o máximo, porque se vocês têm ferramenta lá que às vezes a gente não tá usando, né? E cada vez que às vezes vocês vão lá, a gente descobre alguma coisa nova, né? Bacana. Pessoal, então é isso. Agradecer mais uma vez a presença
dos convidados, do Thiago. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa o like, que foi um assunto bem relevante que a gente levantou aqui com vocês, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Até lá. Obrigado.